Você concorda com isso aqui? Olha isso. Gente, paz de Deus com todos. São 10h43 da noite aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui que tá do meu lado é minha cunhada e também minha amiga de infância. Eu tô tentando buscar força pra ela falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o ministério. A gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de um ano. Fala, amigo. Pode falar. Calma aí que a gente tá fazendo uma coisa. Tá. O Gabriel, ele é um menino explosivo, um menino agressivo psicologicamente, agressivo fisicamente. E quando eu casei com ele, já tinha sinais, só que eu não queria levar isso, não queria acreditar nisso. Então eu casei com ele, só que ele é um abusivo, ele é agressor. E eu conversei com os irmãos hoje e os irmãos simplesmente falou que isso não é justificativa pra mim. O ministério daqui, o ancião e o cooperador daqui. Não é justificativa. Quiseram praticamente forçar ela a continuar no casamento. Não quiseram nem ver as provas, porque ela tá aqui, ó, com BO, tá com corpo de delito. No corpo de delito apareceu as agressões. Fala, amiga, pode falar, não tem medo não, não tem vergonha da tua história não. Gabriel, ele se paga de bom moço, mas dentro de quatro paredes ele não é nada de bom moço. Ele pegava panela, jogava no chão, me jogava capacete na minha cabeça, fazia as coisas, batia na parede, me arrastou pela casa com o meu cabelo, puxava assim e arrastava pelo outro quarto, dando o dedo do meio na minha cara, me chamando de puta, de imprestável, que eu não sou nada disso, tanto que eu trabalho, pago tudo naquela casa, e ele foi capaz de fazer isso comigo. Ainda fez agressão psicológica. Me isolou dos meus pais. Se eu quisesse ficar perto dos meus pais, ele era motivo de briga. E sexta-feira eu cansei, porque eu cheguei do trabalho de um dia de cansativo e ele falou que eu tava traindo ele, sendo que ele levou e me buscou lá no trabalho. E esse foi um motivo dele me puxar, me brigar, puxar pelo meu braço. E eu cansei de ficar com essa aparência, de tudo isso. Isso é vergonhoso. Além de tudo, ele tacou a capacitada bem aqui. Eu tava no sofá, ele tacou a capacitada em mim. E ainda tem mais que... Fala, Bela, fala tudo. Não tem medo de falar, não. Não tem vergonha, é tua história. Ele é um mentiroso. Ele é... Calma, vai ficar tudo bem, calma. Segue, amiga, você vai conseguir. Não deixa ele sair impune disso, não. Porque Deus, ele tá no céu vendo. Fala, Bela, por favor, fala. As pessoas têm que saber quem ele é, as pessoas vão ver. Isso precisa chegar em alguém. Ele não pode, gente. Ele não pode fazer isso. Ele vai fazer isso com outra moça. Ele é quase 10 anos mais velho que ela. Ele já bateu nela na primeira semana de casamento. Primeira semana de casamento, na minha, depois da minha lua de mel. Por motivo de brigar com a minha família. Ele me empurrou da cama, eu bati meu braço e ficou roxo. Eu tive que usar uma blusinha maiorzinha no dia, porque eu tava com vergonha. Vergonha por quê? Porque era a primeira semana do meu casamento. Como é que eu ia falar isso pro pessoal? Como é que eu ia reagir a isso? Se nem eu tava preparada. Mas eu achei que ia mudar. Ele orou pra Deus, prometeu pra Deus. E não cumpriu nem a promessa que ele fez pra Deus, que nunca mais ia me tocar. E de lá só vem piorando. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, diante de Deus, não tem por que eu estar mentindo, não tem, porque tem prova.
tem prova e Ela tem prova no celular dela. A gente também tem áudio de relatos de outras mulheres que ele também fez isso. Moças da igreja que ele também fez isso. Eu vou expor tudo. Sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele. A maior preocupação dele é como ele vai ser visto. Porque ele subia lá no púlpito da igreja para pegar a palavra, ia lá no púlpito, ia testemunhar, orava, comprava instrumento para dar na igreja. Vocês sabem, né, que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais. Então, o ministério não deixou ninguém ir com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber, ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão, o ministério não quis nem ver as provas dela. Ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito, ela fez BO, ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela e o ministério não quis nem olhar. Sabe o que o ministério falou pra ela? Fala, Bela, o que o ministério falou pra você. isso não justifica eu pedir o divórcio. Uma agressão psicológica, física, não tem justificativa pra nada. Não quiseram nem ouvir o lado dela. É só orar que vai ficar tudo bem. Gente, sinceramente, eu tô muito decepcionada, porque a igreja é pra ser um lugar de acolhimento, de ajuda, não é pra ser um lugar de medo, de ocultação. O ministério ainda não deixou ninguém com ela, ela foi sozinha. O ministério não pediu pra que ela não falasse pra ninguém. Gente, isso é tão injusto. Tão injusto. Imagina só você se guardar. Eu não conhecia a Bela, era só uma menina. A gente tá se portando com tudo, gente, com tudo, menos com liberdade, com imagem. Eu só não acho justo o que ele fez com ela, sair impune, não pode sair impune. Ele tem que pagar, gente. A gente precisa da ajuda de alguém. Ele destruiu uma família. Ele é sujo, ele é manipulador, ele se mostra uma pessoa que ele não é. Mas a gente não vai deixar assim. A gente vai expor tudo. A partir de hoje a gente vai expor tudo, gente. Tudo que ele fez com a Bela, que ele fez com a nossa família, tudo. Porque ele é uma pessoa medíocre, ele é um monstro. Ele é um monstro, é isso que ele é. O que falaram aqui chocou muita gente. Presta atenção. Após pregação de Helena Raquel no Gideões 2026 estar viralizando na internet, onde afirmou que criminosos devem ser Não mande esse presente embrulhado pra ninguém. Não troque o criminoso. Muitos têm lembrado da participação do pastor Marco Feliciano há um tempo atrás no podcast Positivamente, onde afirmou que a igreja evangélica deve aprender com os católicos a abafar escândalos e só falar bem da igreja. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva. A verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas. É natural existir esse tipo de... Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários. Mas você não encontra eles falando mal deles.
Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo. E eles chegaram à seguinte conclusão. Não, perfeito. Já começa numa divisão, né? Quando a gente fala mal da gente mesmo, quem perde somos nós. Se você começa a falar mal do seu filho, se você começa a falar mal da sua esposa, se você começa a falar mal do seu pai, daqui a pouco acabou a sua vida. Então, o problema nosso é a futricação, é o buchicho, é a fofoca, é o disse que disse. É o crente viver para falar dos outros. É a velha história do homem que estava vendendo um cavalo. Conhece? Conhece essa? O homem estava vendendo um cavalo, né, no sítio lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um cavalo, então ele foi para a venda e ele estava lá tomando lá uma bebida e ele começou a falar: meu cavalo é isso, meu cavalo. Ele falou tão bem do cavalo dele, o cavalo dele corria, o cavalo dele era forte, que um fazendeiro que estava lá dentro disse assim: eu compro esse cavalo. Mas esse cavalo não está à venda, senhor. Não, mas eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu não quero vender, porque o meu cavalo é perfeito. Não, eu pago. E o homem começou a fazer oferta. Por esse valor, eu não vendo nem o casco do cavalo. Daqui a pouco chegaram no consenso. E o fazendeiro comprou o cavalo por um alto preço. 2 dias depois, o fazendeiro foi naquela mesma venda, encontrou o homem e entrou gritando: você mentiu para mim. Aquele cavalo é assim, aquele cavalo não corre, aquele cavalo tem uma barrigueira, aquele cavalo... Depois que ele falou 5 coisas, o mineiro falou assim para ele: se o senhor continuar falando assim, ninguém vai querer comprar seu cavalo, viu? Moral da história: se você não cuidar daquilo que é seu, se você não falar bem daquilo que é a sua esfera, o seu métier de vida, a sua fé, quem vai acreditar em você? Se nós falamos mal da própria igreja. Mas não seria também porque as pessoas esperam algo ruim de alguém, de um meio secular, mas não de quem é cristão, e aí quando vê algo de alguém que é cristão, fica mais decepcionado do que uma pessoa que não é? Mas é nessa hora que, se a pessoa for cristã de verdade, ela vai ler a Bíblia e vai ver que quando isso acontece, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar pela pessoa. E que somos falhos, né? A repreensão para aquela pessoa, pessoalmente, é em último grau. Expor a pessoa publicamente é o último dos recursos. Primeiro você ora por ela, depois você chama uma testemunha, vai e fala com ela. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha, vai e fala com ela. Então existe um processo, é ensinamento bíblico. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor, você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangélico. Olha, você tocou num ponto crucial. Faça 99 coisas boas em uma igreja e vão te chamar de santo. Não, isso daí é fato. Depois, faça uma única coisa errada. E as pessoas vão dizer: você não presta, você não vale nada, Mas isso não é você só perde dentro tudo. da igreja, isso daí é a vivência em sociedade. Mas né? nós estamos falando aqui, estamos falando da igreja, estamos falando de religiões. Sim. Eu citei catolicismo, eu citei outras, e vocês não puderam me refutar, porque de fato essas igrejas não trabalham se batendo. Sim. Mas a alma do crente precisa ser curada, entendeu? Eu prego há 32 anos. Eu prego nos maiores eventos do Brasil. Eu estou indo agora para Camboriú, Santa Catarina, que é o maior evento pentecostal do mundo. Eu prego nesse mesmo evento há 26 anos. Qual é o evento que Camboriú, Gideões Missionários da Última Hora. Deve reunir agora, entre sábado e domingo, pelo menos 100, 150 mil pessoas lá em Santa Catarina. Eu prego nesse evento há 26 anos. Eu era garoto quando eu comecei a pregar. Neste mesmo evento já pregaram os maiores pregadores do Brasil, pregadores, cantores. E nesses 32 anos, eu vi tantos deles subirem, tombarem, caírem, se machucarem. Porque
pastor, cantor, essas pessoas que dão sentido à nossa fé cristã, porque o pastor... Tem um lugar de privilégio. Não é só um lugar de privilégio, o dom que está na gente, o dom que Deus deu é muito forte. E esse dom mexe com o inferno, por isso a vigilância tem que ser redobrada. Quando você não vigia, o diabo pega a sua vida, ele te destrói, ele te moe, ele te humilha de uma forma para você nunca mais se levantar. Eu conheci pastores, amigos meus, que se morreram por causa disso. Caíram, tiveram problema. Ao invés de ter alguém para chegar, vem cá, vamos te restaurar. Não era um safado. Cometeu um ato. Errou. Não suportou a pressão que veio de fora. Quem vai cuidar dessa alma? Quem vai dar conta dela no último dia? Mas você sabe que quando a gente fala assim, claro, eu concordo com o que você falou, nós somos as pessoas que temos que orar, né? Que temos que ter sabedoria de orar pela outra vida. Mas você não concorda também que... E assim, né, não sei como as pessoas vão ver se essa minha fala vai ser falando mal de alguém ou não, mas você não concorda que existem muitas pessoas que se escondem atrás do evangelho? Quem sou eu para julgar o outro ser humano? Eu vou falar para você a palavra que eu falei ontem, quando eu estava pregando. Um sujo não pode falar de um mal lavado. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está convertido? Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio. Para ouvir Jesus falar assim para ele: Pedro, o diabo está dentro de você. Pedro caminhava ao lado de Jesus possesso pelo demônio. E não era Zé Pilintra, não era Lúcifer. Porque Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca mandou Pedro embora. Não, mas não, eu não tô falando assim, esse é isso ou esse é aquilo. É a essência do ser humano mesmo, né? Não, mas você não foi que você falou que se a pessoa se esconde atrás do evangelho. Isso, a essência do ser humano. Eu poderia falar de Judas. Judas se escondeu atrás do evangelho. Perfeito. Judas caiu. Nem Judas, depois que ele deu um beijo no rosto de Jesus, entregou ele. Jesus não xingou ele, não chamou ele de falso. Jesus agarrou ele e disse: amigo, o que tem que fazer faz rápido. Porque é a misericórdia. Eu tenho muita dificuldade, você até me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu vivo nesse meio. Uhum. Não, mas e eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que caiu, eu conheço muita gente que tombou, eu conheço gente que deu escândalo, eu conheço gente que... Eu já aconselhei muitos deles. Mas o que eu digo é o seguinte: quem somos nós para acusar, se não estender a mão? Porque é uma família, porque por trás da pessoa, por pior que seja, tem uma esposa, por pior que seja, tem um filho. Por pior que seja, tem 1 milhão de pessoas que estavam olhando para essa pessoa. Então, se a pessoa tem um caráter, ela tem que ser tratada, tudo bem, vamos tratá-la. Tem que olhar de maneira global, porque existem vítimas, mas nunca olhando o ponto... A pregação de Helena Raquel tem sido compartilhada e apoiada por muitos do meio secular. Até Xuxa, que escreveu: que pessoa incrível, por Deus, ouçam essa senhora. E Betty comentou: por questões políticas, tu ficou contra a Damares Alves quando falou sobre isso, né? Qual a sua opinião? Propagar escândalos do meio da igreja dará munição para que pessoas que odeiam a igreja possam nos atacar, as afastando completamente ou